A União Europeia está apresentando uma legislação antidesmatamento proibindo a importação de produtos agrícolas de áreas desmatadas. É uma lei bastante rigorosa, mas será que ela vai cumprir os objetivos de redução do desmatamento em escala mundial? Vamos debater isso no nosso vídeo de hoje. Amigas, amigos, olá! A União Europeia está em fase final de implementação da sua lei antidesmatamento. Essa lei antidesmatamento visa colocar a União Europeia em uma posição mais destacada no que diz respeito à conservação ambiental em escala mundial. Afinal de contas, a China é o país que mais contribui no comércio mundial para a importação de produtos agrícolas oriundos de áreas de desmatamento. E a União Europeia, enquanto conjunto de países, vem na segunda posição, com 16% da participação da União Europeia no comércio mundial frente a áreas desmatadas. A União Europeia busca reverter isto com uma legislação que proíbe a importação de produtos agrícolas oriundos de áreas de desmatamento. São produtos como cacau, café, soja, óleo de palma, o nosso azeite de dendê, madeira, borracha, carne bovina e seus derivados, como por exemplo couro, papel, chocolate e carvão vegetal. A União Europeia, com isto, busca reduzir o desmatamento em escala mundial, inclusive dando um diferencial temporal para as empresas exportadoras para a União Europeia. Grandes empresas, a partir da aprovação da legislação, terão 18 meses de adequação. As pequenas empresas é que terão um prazo um pouquinho maior, 24 meses. Essa legislação já foi aprovada no mês de abril no Parlamento Europeu e está para ser aprovada na Comissão Europeia, entrando consequentemente em vigor. Tem, entretanto, um probleminha nessa legislação. Ela proíbe a importação de produtos agrícolas de países que efetivaram desmatamento, segundo a legislação do país, legal ou ilegalmente. Então, se a área é desmatada, então fica proibida a importação. Desmatamento a partir do ano de 2020. Desmatou a partir de 2020, legalmente ou não, segundo as legislações do país de origem do produto agrícola, pronto, a União Europeia não importa o produto. A União Europeia busca fazer isto por uma questão ambiental, por uma questão socioambiental, não apenas desmatamento, mas proteção às populações nativas, às populações indígenas, também está envolvido, também é um aspecto envolvido na legislação. Então trata-se de uma preocupação socioambiental, e ainda mais especificamente em relação à emissão de gases de efeito estufa. A agropecuária e os diferentes usos da terra são fortes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Nós temos aí um gráfico que mostra para o Brasil como o nosso país é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo e fortemente ligado não à produção industrial, mas ao uso da terra e à produção agropecuária, quase 75% das nossas emissões de gases de efeito estufa. Além disso, há o problema da preservação de espécies. Áreas desmatadas para a produção agropecuária colocam espécies em risco, como é o caso no sudeste da Ásia dos orangotangos, ameaçados na Indonésia, na Malásia, pela expansão da produção de óleo de palma, como eu disse, o nosso azeite de dendê. E aí que aparecem, entretanto, alguns problemas. Existem países que são mais relaxados no que diz respeito à legislação ambiental, existem países mais rigorosos. Além disso, há o problema da implantação da lei. O Brasil, por exemplo, tem uma legislação muito rigorosa do ponto de vista ambiental, mas a fiscalização ainda é relativamente precária, a implementação ainda é relativamente precária. A União Europeia não está nem aí. Se desmatou, a partir de 2020, se desmatou, não importa que a área legal ou ilegal, não importa se a fiscalização é mais ou menos rigorosa, a União Europeia deixa de importar estes produtos agrícolas. Mas a União Europeia não tem nenhum dispositivo semelhante ao dispositivo brasileiro chamado Código Florestal. E daí já aparecem algumas inconsistências. O Brasil tem uma legislação mais rigorosa do que a legislação da União Europeia para a proteção ambiental em áreas de produção agropecuária, que é o nosso Código Florestal. Não há nada parecido na União Europeia e se é uma área desmatada a partir de 2020, mediante a legislação brasileira e sob fiscalização do Código Florestal, a União Europeia se reserva o direito de não importar mais sob a alegação ambiental, tá certo? E o que diz o nosso Código Florestal? Para nós entendermos como ele é relativamente forte na proteção ambiental, nós temos um país extenso, o Brasil tem dimensões continentais e vários biomas.
Nós temos a chamada reserva legal, distinta em cada um dos biomas brasileiros. Reserva legal é uma área na qual o produtor rural não pode ter produção agropecuária, tem que ter vegetação nativa preservada. Dependendo do bioma, essa reserva legal é maior ou menor. Segundo o nosso mapinha, vejam, na Caatinga, na Mata Atlântica, na vegetação de pampa, nós temos 20% de reserva legal. Se nós avançarmos para a região amazônica, nós temos reserva legal ampliada, por exemplo, o Cerrado, fora da região amazônica, 20% de reserva legal. Se a propriedade está na região amazônica e em bioma de Cerrado, 35%. Na região amazônica, floresta equatorial, floresta amazônica, 80% de reserva legal. Esse dispositivo está no nosso Código Florestal, que foi atualizado recentemente em 2012. Era o Código de 1965, ele foi atualizado. Na atualização houve retrocessos. E qual retrocesso? Por exemplo, além da reserva legal, existe a área de preservação permanente, a APP, a área de preservação permanente. Nascentes, né, margens de rios, né, regiões de variação altimétrica mais significativa, cume de montanha, essas áreas não podem ter produção agropecuária pela sensibilidade ambiental da região. No Código de 1965, a APP não fazia parte da reserva legal. Então você calcula as áreas de APP, de área de preservação permanente, e além destas áreas você precisa ter uma área de reserva legal. No Código de 2012 isso foi fundido. Então as APPs podem estar dentro da reserva legal e viabilizando com isso na prática um pequeno aumento da área que pode ser desmatada dentro da propriedade rural. Isso seria visto como um retrocesso. De fato, aumenta um pouco a área que pode ser desmatada. Entretanto, o Código de 2012 introduziu, por exemplo, o cadastro ambiental rural, um recurso bastante interessante, inteligente, de utilização de fotos de satélites e outros recursos para averiguação da reserva legal e da área de proteção permanente e da sua fiscalização, o que não estava previsto no Código de 1965. Então, o Brasil tem essa legislação. É uma legislação bastante rigorosa. Essa legislação precisa de melhores recursos de implementação. A União Europeia, entretanto, diz que se dane, né, se houve área de desmatamento. Mesmo dentro do Código Florestal brasileiro, a União Europeia se reserva o direito de não importar o produto. Gente, do ponto de vista político, a União Europeia está na dela. Ela importa o produto de quem ela quiser, tá certo? Mediante regras do comércio mundial. Entretanto, há algumas inconsistências e hipocrisias, essa que eu já estou levantando. O Brasil tem uma legislação mais rigorosa que a europeia, precisa de melhores recursos de fiscalização, entretanto, a União Europeia não está nem aí para a legislação brasileira. E nós temos outros problemas nessa lei antidesmatamento europeia. Vejamos esses problemas. Né? Primeiro, ela trata de florestas. Ela não trata, por exemplo, de bioma de cerrado savana, ela não trata de bioma campestre. Então o problema é a floresta, tá? Mas se a retirada de vegetação nativa aconteceu em outro bioma, que se dane. Então, cadê a preocupação ambiental de fato? Né? Tudo bem, as áreas florestadas concentram maior quantidade de carbono no que diz respeito às emissões de gases de efeito estufa, mas há problemas ambientais nos outros biomas também. E daí um desdobramento disto. Se a pressão europeia é sobre as áreas de floresta, o que acontece com o agronegócio em escala mundial e em cada país? Ora, ele abandona a área de floresta para não perder o mercado europeu e aumenta a produção, retirando a vegetação nativa nos outros biomas. Então você acaba criando um problema, você acaba deslocando o problema da área florestada para os outros biomas, não apenas, como eu disse, dentro do país, mas em escala mundial. Já há investimentos de produtores de óleo de palma do Sudeste Asiático em países africanos, em área de savana. Então, já que eu não posso desmatar na Malásia, na Indonésia, área de floresta equatorial, então eu vou para a savana africana e retiro a vegetação nativa de savana, tá certo? Então, isso já é um primeiro problema. Segundo problema, a gente encontra entre na legislação europeia o problema fundamentalmente da produção agropecuária.
E se o desmatamento de floresta, insisto, de outros biomas aconteceu para energia, aconteceu para infraestrutura, não há qualquer cobertura da legislação europeia. Então continua havendo desmatamento, inclusive de área florestada, para outras atividades. Ainda um desdobramento, deslocamento de atividades para outros biomas, isto potencializa conflitos agrários. Então, a produção agroindustrial está numa área florestada, expandindo fronteira agrícola, mas não pode mais em área florestada. Então, ela vai buscar se reestabelecer, como eu disse, em outros biomas, onde pode já haver pequenos proprietários rurais, povos nativos, que vão ser pressionados, tendo em vista a demanda do agronegócio de se instalar nestas áreas não florestadas. Então, isso suscita conflitos agrários dentro dos diferentes territórios. E ainda há uma outra camada de hipocrisia. Então, vejam, o que está sendo penalizado a partir dessa legislação? A empresa brasileira, a empresa da Indonésia, a empresa da Malásia, que faz desmatamento e exportação de produtos para os países da União Europeia. Mas a própria União Europeia tem sistema financeiro, tem setor financeiro, com grandes bancos que fazem financiamento para estas empresas. Por exemplo, aqui no Brasil, o JBS, que produz carnes processadas, carnes industrializadas, financiamento do Santander. Então, olha que interessante. A JBS, a empresa brasileira, é penalizada. Mas o que o Banco Europeu, que financia a empresa que desmata, o que ele paga de penalização? Não paga coisa alguma. Então parece aquele jogar com o mais fraco, tá certo? Eu aprovo a lei que penaliza a empresa brasileira, que penaliza a empresa da Indonésia. Agora, os grandes bancos europeus, os grandes bancos contra os quais eu tenho dificuldade, Europa tem dificuldade de jogar, aí deixa esses de lado. E finalmente tem um último aspecto importante de inconsistência dessa legislação, que é de caráter mais profundo, mais estrutural. Então o que esses produtos que são exportados para a União Europeia, qual é o uso desses produtos na União Europeia? Por exemplo, o óleo de palma, que seria equivalente ao nosso azeite de dendê, é para a indústria de cosméticos. Então são grandes grupos econômicos ligados a cosméticos que usam matéria-prima super barata de áreas de desmatamento de países pobres para produzir o sabonetezinho, para produzir o cremezinho facial para as pessoas na Europa. Então é bastante problemático, não é? Trata-se daquela velha divisão internacional do trabalho, egressa de há 5 séculos, na qual os países europeus, os países eventualmente industrializados, superutilizam os países pobres para suas necessidades. Agora, como isso é feito no país pobre? Historicamente que se dane. Mas como agora há uma suposta preocupação socioambiental, daí a pressão de que eu quero, Europa, continuar importando a preço de banana, ou mais barato do que banana, o óleo de palma para fazer sabonetinho bonitinho aqui na Europa, mas eu quero que você não desmate regiões, tá? Então a estrutura de comércio continua a mesma. E precária para o país pobre, vantajosa para os países europeus. Isto não é revisto. Vamos piorar a situação. O Brasil exporta derivados da soja para os países europeus, que podem ser de áreas de desmatamento, sim. E o que os países europeus fazem com essa soja? Alimentação do gado, tá? Que é um setor agropecuário forte emissor de gases de efeito estufa, e ultraprocessados. Né? Vai nos produtos que são laticínios, vai em barras de cereais, que são produtos ultraprocessados, que causam um enorme problema de saúde pública e um enorme impacto ambiental. Então, olha que legalzinho. Não pode ser soja oriunda de área de desmatamento, tá certo? Tá, que lindo, que fantástico, tá? Agora, essa soja é transportada com combustível, não foi de área desmatada, tá? Mas ela é transportada com gasto de combustível até a Europa. Nós temos gasto de fontes de energia para a transformação dessa soja em produtos que são ultraprocessados, que são tudo menos alimentos. Isso gerou, então, gasto ambiental, dano ambiental, tá? E ainda gera problemas de saúde pública na Europa. Por quê? Porque são produtos ultraprocessados. Então, uma hipocrisia nesse aspecto, uma hipocrisia, né? Então, a Europa precisaria, sim, rever a sua posição junto ao setor financeiro, rever a sua posição junto às indústrias
supostamente alimentícias que produzem produtos ultraprocessados. E também a ideia de parceria e não a ideia de punição. Né? A ideia de que eu não vou mais importar produtos de você e que se dane o país, que se dane a empresa, que se dane a geração de renda. Que tal a parceria com o país do sul global, fazendo os investimentos devidos para que haja adequação de uma estrutura econômica e de comércio que seja vantajosa para ambas as partes. Trata-se então de uma legislação que está na crista da onda das preocupações mundiais atuais, o problema ambiental. É uma legislação aparentemente bem-vinda, né, que busca coibir o desmatamento em escala mundial. Entretanto, bastante inconsistente, bastante contraditória em diferentes aspectos, não cumprindo, consequentemente, a sua finalidade. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação a esse tema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.